Saúdo a todos na paz do Senhor, nessa tarde maravilhosa de sexta-feira, né? E eu senti no meu coração de trazer essa palavra nessa tarde. É uma palavra muito conhecida e é uma palavra que o Senhor tem falado comigo no decorrer desse final. Eu vou ler aqui os versículos que mais me chamou a atenção e vou trazer algo de Deus acerca daquilo que o Senhor tem falado comigo, né? E como eu falei, eu creio que vai falar no coração de cada um nessa tarde. Fica em 2 Crônicas 20, mais uma vez falando. E o que me chamou a atenção foi aqui no versículo 2, que diz: Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon-Tamar, que é em Engedi. E o terceiro: Então Josafá temeu, pôs-se a buscar ao Senhor e pregoou um jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Vou parar aqui e depois eu continuo no restante. Esse segundo versículo, né, ele fala que nesse lugar chamado Hazazon-Tamar foi avistado o exército inimigo que vinha de encontro, né, para guerrear contra o povo de Judá e contra o rei Josafá. E no terceiro versículo diz que Josafá, ele temeu. Ele era o líder do povo, né, ele era o rei do povo. E ele temeu essa ameaça de guerra. Até porque era uma grande multidão. E a palavra diz que veio uma grande multidão da além do mar. Veio contra ti uma grande multidão. A palavra diz uma grande multidão. Conjecturo eu quão imenso era este exército inimigo. Por isso Josafá temeu. Porque aos olhos dele, aos olhos humanos do rei, não havia esperança alguma de que eles viessem a vencer esta guerra. Mas a palavra diz que ao temer, ele pôs-se a buscar ao Senhor e apregou um jejum com todo o Judá. Ele e o povo se uniu para buscar a Deus. E aqui fala que se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E no 5º versículo diz: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém. E no 5º versículo diz: Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. Ele foi até a congregação, e ali ele clamou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão está a força e a potência, e não há quem possa resistir. Aqui ele declarou, num pedido de socorro, dizendo que só o Senhor poderia fazer. Que nem ele, nem o povo, e muito menos o seu exército, poderia garantir a vitória desta guerra. Mas ele clamou ao Senhor, ele jejuou ao Senhor. Ele depositou a sua confiança no Senhor que podia fazer. E o clamor dele vai seguindo dizendo: Porventura, nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo de Israel, e não adeste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E uma das partes assim interessantes foi que, após o povo clamar, após eles jejuarem, buscarem o Senhor, confiarem no Senhor, o Senhor envia o Espírito no meio da congregação, através do profeta Jaziel. E ele diz assim: Vos diz, não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz,
e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Postai-vos e ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temas, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, o adorando. E levantaram-se os levitas e os filhos dos coatitas e os filhos dos coraitas para louvarem o Senhor Israel em alta voz. Olha que interessante. Não foi necessário armas, não foi necessário lanças, não foi necessário flechas, somente adoração ao Senhor. Somente adoraram ao Senhor. E não foi adorando de meia boca, não, foi adorando em alta voz. A palavra fala bem claro no versículo 19, com voz muito alta. Em algumas Bíblias, em voz alta. Então, a estratégia que o Senhor deu ao rei Josafá e ao povo era de louvar ao Senhor. E aqui eles buscaram o Senhor com jejum e com clamor, e o Senhor enviou socorro através da boca de um profeta, aonde foi dita a promessa de vitória, e antes que a vitória chegasse, eles já estavam adorando ao Senhor em alta voz. Eles já estavam agradecendo ao Senhor, porque louvor, música, é sinônimo de festa. Eles estavam festejando, agradecendo ao Senhor. Conforme eles iam louvando, quando os levitas se colocaram à frente da guerra e começaram a louvar em alta voz, já agradecendo pela vitória, a palavra de Deus diz, aqui começando no versículo 22, que quando eles começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, foram ocorrendo emboscadas no exército inimigo. E eles começaram a exterminar uns aos outros. Entende que muitas das vezes não é necessário a gente fazer nada? Às vezes é necessário tão somente a gente adorar o Senhor. Tão somente a gente agradecer ao Senhor. Porque se a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele guerreia nossas guerras, que Ele peleja por nós, eu não preciso guerrear. Eu só preciso agradecer. Porque eu sei que a vitória é certa. Porque nós servimos um Deus que é poderoso, é soberano. Ele é onipotente. Tudo está no controle das suas mãos. Não há nada que Ele não possa fazer. Não tem um porquê eu me desestabilizar em meio à guerra, em meio à luta, porque Ele vai guerrear por mim e por você. E Ele está guerreando por mim e por você, não só nesse mês que passou, mas nesse mês que entramos, e vai continuar guerreando por nós dia após dia, a cada segundo. E o interessante também aqui no versículo 2, que fala o local aonde foi avistado o exército inimigo, que era chamado de Hazazon Tamar. O significado dessa palavra significa destruição de palmeiras. Então o exército que era inimigo estava num lugar chamado destruição de palmeiras. Esse nome dessa cidade onde eles estavam localizados, onde eles foram avistados, né, que a palavra fala, então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo, vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e estão em Hazazon Tamar. Eles foram avistados neste local, que significa debastes de palmeiras, ou seja, destruição das palmeiras, corte, significa cortar, significa exterminar, significa podar. Então aquele exército, eles estavam vindo para destruir. Para destruir. E nós, servos de Deus, somos simbolizados como uma palmeira, porque a palmeira, o crente fiel, ele é como a palmeira, por quê? As suas raízes são muito profundas. O vento bate, a palmeira não cai. Ela balança. E no versículo
27 vem assim. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, tendo Josafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria. Com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com alaúdes, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. O Senhor entregou a vitória ao seu povo. O Senhor entregou a vitória a um rei que confiou nele. E eles foram para a casa do Senhor com alegria festejar a vitória que o Senhor os deu. E nesta tarde, eu creio não só na minha, mas na tua vitória. Eu creio que o Senhor, Ele está pelejando as suas guerras. Ele está pelejando as minhas guerras nesta tarde. O que os nossos olhos temos que crer nessa tarde, que o Senhor, Ele está sondando os nossos corações, a nossa mente. Ele sabe o que é verdadeiramente necessário para mim e para você. Às vezes a gente quer tanto algo e a gente acha que aquilo ali é necessário naquele momento. E na verdade, Ele está contemplando o amanhã. E Ele sabe, não, isso aqui que você às vezes não deu conta, isso aqui é mais necessário agora, né? E que vai contribuir para aquilo que você tem pedido tanto. Então o Senhor, Ele sabe, né? Ele traça caminhos, Ele investe em planos altos, planos maiores na nossa vida. Às vezes a gente acha que é só até aqui e Deus tem muito mais além do que a gente imagina. Então que nessa tarde você possa ficar com essa palavra, né? Porque o Senhor falou no meu coração e eu quis compartilhar com vocês nessa tarde, né? Eu sei que na hora da guerra, na hora da tempestade, na hora que o mar está fechado diante de nós, eu sei que parece impossível, mas só parece. Só parece. Porque se fosse através da minha mão e da sua mão, realmente é impossível. Mas o braço do Senhor é um braço forte. Nós estamos debaixo da sombra do Onipotente. Então não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Então fica na paz do Senhor. Quando estiver em meio à dificuldade, faça como Josafá. Jejue, busque, ore. Seja para perguntar algo. Não há limitação em entregar ao Senhor as nossas questões, as nossas enfermidades, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Fica na paz.